Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Nós estamos retornando do recesso às aulas do Seminário de Educação, Seminário Teológico à Distância. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você pode estudar conosco, Seminário Teológico à Distância. Este seminário foi criado para quem não pode estar em um seminário presencial ou aquela pessoa que não quer sair de casa, mas que deseja estudar. Então, nós estamos aí com o Seminário Teológico à Distância. O Seminário Teológico à Distância você pode fazer o curso básico, começar, a gente fez um modelo de começar o curso básico, 2 anos, fazer o curso médio, 3 anos, e depois fazer o curso avançado, de 4 anos. Então, se você quer estudar conosco, você manda uma mensagem para este número, 98938-8938-0246. O microfone está ligado aí. Pessoal, desligue o microfone. Então, eu sou o professor Gilberto Rebouças. Pode, senhor pastor. Eu e minha mulher. Mais uma aula do STAD. É o Seminário de Educação, o Seminário Teológico à Distância. No Seminário Teológico à Distância, você pode estudar conosco. Se você quer estudar sem sair da sua casa, você pode entrar em contato conosco. E hoje nós vamos estar dando continuidade, nós estamos retornando, né? Nós viemos do recesso, e hoje é dia 15 de 1 de 2026. Então, hoje, graça e paz para todos os meus irmãos, né? Nós já temos aí o irmão Biratã, o Lucas, e os demais vão estudar gravada por motivo de trabalho. Então, nós vamos agora começar, nós vamos estudar hoje, se Deus nos permitir, 2 parábolas. A parábola dos 2 bebedores. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Nosso Deus e Pai, nós precisamos da tua graça, precisamos da tua ajuda, precisamos da tua direção. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe nesta noite, em que vamos estudar a tua palavra. Se conosco, nos ajude. Em nome de Jesus, eu te peço, guarda, inspira-nos, derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Faz com que essa palavra, essa aula, venha edificar as nossas vidas. Está dando para ouvir aí, pessoal? Então, nós vamos estudar hoje. Está dando para ouvir aí, pessoal? Só coloca um like, assim, se está dando para ouvir. Coloca aí, curtir. Ou então, fala aí, por favor,
Me dê esse retorno. Está dando para ouvir direito? Está dando para ouvir bem, pastor. Está ótimo, viu? Muito obrigado, meu irmão querido. Então, vamos lá. Pode Hoje ser. nós vamos estudar a parábola dos dois devedores e, se Deus permitir, a parábola do juiz e da viúva. Então, quando a gente fala isso aqui, na verdade, se a gente quiser ser mais rigoroso, nós estamos falando de um dito parabólico. Então, a história que nós lemos aqui é uma parábola, é um texto em que Jesus ele é convidado por um fariseu. O fariseu ele era as pessoas da parte da religião judaica que era dividida em várias partes, vários grupos. Né? Tinha os saduceus, que ficavam no sacerdócio, os fariseus, que eram os artesãos, aqueles que estavam mais perto do povo, mais radicais, foram os maiores adversários de Jesus. E eles tiravam um dia para estudar a Torá, a lei. E eles eram chamados também de Raberim. Eles eram chamados também de Raberim. Eles eram chamados de Raberim. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, qual é o contexto em que esta parábola acontece. Então, qual é o contexto? Então, Jesus é convidado por um fariseu para sua casa para uma refeição. Só que ali, aquele fariseu não dá a Jesus o mínimo. E nós vamos ver que entra uma pessoa completamente diferente do fariseu. Uma mulher pecadora, uma prostituta. E nós vamos ver que a ação de cada um para com Jesus é diferente. E é nesse contexto que Jesus vai dizer esse dito parabólico. Então, qual é o contexto? Qual é o contexto literário? Jesus usa ali, né, e o evangelista ele usa uma estrutura concêntrica, que era, o judeu fazia assim, a introdução, o fariseu, Jesus e a mulher, aí tem número 1. No meio tem o derramamento do amor da mulher em ação, ela mostra que ama através da sua ação, e tem um diálogo. Simão ele vai julgar a mulher erradamente. Aí no centro tem a parábola, o dito parabólico. E aí tudo começa agora. É 1, 2, 3, aí depois 3, 2, 1. Depois um diálogo, Jesus faz um apelo agora para Simão julgar, e ele julga retamente, depois da parábola. Agora, essa mulher derrama o amor em retrospecto. Jesus vai falar do amor dela, derramado. E a conclusão vai estar ali o fariseu, Jesus e a mulher. Qual era o contexto? É possível que isso aqui tenha acontecido num sábado, onde Jesus tinha pregado na sinagoga e, como pregador, um rabino, um mestre, ele foi convidado para uma refeição. Naquela época, para a gente entender, 3 coisas eram fundamentais. Ele foi convidado para a casa de Simão, que era um rabirinho. Eles realizavam estudos, refeições comuns,
para ali eles discutirem, para saberem quem realmente era o melhor, para provarem que eles tinham uma interpretação boa. E eles estudavam a Torá, a lei, os 5 livros de Moisés. E isso eles demoravam. Aquelas casas, elas tinham portão aberto. Então, quando eles faziam isso, eles deixavam o portão aberto para qualquer pessoa que quisesse assistir suas discussão sobre os assuntos religiosos, sobre a Torá, para que as pessoas pudessem ver quão bons eles eram no estudo da Torá, quão eruditos. Então, naquela época, deixava-se as portas ali abertas. Aquele homem que fazia aquilo na sua casa, que era uma casa grande, espaçosa, ele deixava para que as pessoas pudessem vir, fazerem parte de um auditório, de ouvir. Aí o que acontece? Ali era colocada uma mesa, eu coloquei aqui um desenho, ali era colocada uma mesa, e aí o que acontece? A mesa daquela época era diferente da mesa de hoje. Se chama de mesa, na verdade, era uma esteira, as pessoas ficavam ao lado dela, deitavam ali sobre uma mão, e com a outra eles metiam a mão no prato. E os pés ficavam para fora, como nós estamos vendo aqui. Aqui, as pessoas tiravam a sandália e os pés ficavam para fora. Então, aqui, bem pertinho dos pés dos convidados, ficavam em pé os servos, os empregados da casa, os escravos. E atrás dos escravos ficava o auditório. Então, Jesus ele está aqui, junto com o fariseu, à mesa, e aí atrás estão os servos, vendo os pés aqui, e atrás dos servos estão aqueles que vieram para ouvir as discussões que vão acontecer durante essa refeição. Aquele rabino que está ali. Então, era isso que o povo está esperando. Então, todo mundo, Jesus chega ali e vai acontecer isso. Então, nós vamos ver agora. Nós vimos o contexto. Então, o que acontece? Quando você chegava numa determinada casa, naquela época, era comum. O que acontecia? O anfitrião punha sua mão no ombro do seu hóspede e dava-lhe um beijo da paz. Era a saudação. A segunda coisa é que, naquela época, as pessoas andavam com sandálias amarradas às pernas. Então, a poeira castigava, poeira quente, e sujava. Então, as pessoas precisavam de água. Então, era comum, além do beijo da paz, da honra, era comum se colocar água fresca ali para que os servos lavassem os pés da pessoa para aliviar, para limpar. E também era comum queimar-se um incenso, um pingo de incenso, sobre a cabeça da pessoa para deixá-la mais cheirosa, mais agradável, ou se colocar gotas de água de rosa sobre a cabeça. Então, essas 3 coisas eram importantíssimas naquele momento. Então, o que acontece? Nós já estamos sabendo como é que era. Aí, o que motivou essa parada? O que foi que fez com que Jesus contasse essa parábola? Foi que Jesus está ali sentado.
os servos estão ali, o pessoal começa a chegar para ouvir os estudos, o que o novo mestre tem a dizer. Todo mundo está ali com expectativa. Jesus havia sido convidado. Será que Jesus estava à altura daquele povo? O que Jesus teria para dizer na casa de um fariseu? Então chegou uma mulher pecadora e ela começa a ungir Jesus. E aí é isso que vai trazer o problema, porque os fariseus não permitiam isso. Então é isso que vai dar origem a esta parábola. Então vamos aqui para o começo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É normal. O que acontece? Jesus entrou na casa do fariseu e assentou-se à mesa. O que faltou? O fariseu não foi na porta receber Jesus. Não deu a ele um beijo de paz, que era o reconhecimento de que alguém era uma pessoa muito importante. Não lavou-lhe os pés e não colocou incenso, nem água rosa sobre a sua cabeça. Não fez aquilo que era a base da recepção do mundo oriental. A Bíblia diz que Jesus entrou e foi para a mesa. Nada foi feito. E aí o que acontece? Como nada foi feito, aquela mulher estava ali atrás, no auditório, vendo. E ela está aqui. Aqui tem os empregados, aqui tem os empregados, estão aqui. E aqui atrás dos empregados está o auditório, inclusive aquela mulher. Ela está ali vendo tudo. E essa mulher, como todo mundo percebe, que Jesus não foi bem tratado. Jesus vai, senta-se à mesa. Ele era o convidado, mas ele não recebeu a paz. Ele não recebeu o beijo na mão. Ele não recebeu a água nos pés. Ele não recebeu incensos na cabeça. Então, ele chega e ele não é bem tratado. Parece que chamaram para ridicularizá-lo. E aí Jesus vai. Ele não deu muita bola para aquilo. Faltou tudo. Jesus entra, senta na mesa, e aí vai começar. Vai começar a refeição. Mas entrou uma mulher. E essa mulher percebe que está acontecendo ali. Convidaram Jesus, mas o convite não foi. O convidado não foi tratado da maneira, pelo contrário. Aí diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, agora ela sabia, ó, Jesus foi convidado para estar na casa do Simão, o fariseu. E essa mulher agora, ela era prostituta, ela veio. Ela sabia que podia entrar e que podia ficar lá bem atrás, atrás dos servos, ouvindo ali. Levou, ela sabia que ele estava, então ela veio, entrou, ficou lá atrás, atrás dos empregados.
na casa do fariseu. Ela estava bem distante, ouvindo, mas ela não aguentou. Veio o desprezo que, com que foi tratado o mestre. E não aguentando, o que ela fez? Levou um vaso de alabastro, era um vaso tipo gesso, onde as pessoas guardavam os perfumes caros. E estando por detrás, aos seus pés, então ela estava bem aqui, perto dos pés de Jesus, estava para alcançar os seus pés, que estavam para fora da mesa. Então ela chega perto dos pés de Jesus. E aí o que acontece? Diz assim: e estando por detrás, aos seus pés, agora nós já sabemos, chorando, ela está profundamente arrependida. A presença de Jesus, o tratamento como aquelas pessoas estão dando, toca. É como se ela pensasse: esse povo devia ter mais respeito com esse pregador, esse rabino. Mas esse rabino não está revidando. Esse rabino está aí parado. Ele foi maltratado, não foi honrado, não recebeu o que é base, mas ele está ali, no canto dele, quieto, calado, e aquela atitude mexeu com essa mulher. E agora ela vem por trás, ela provavelmente já tinha ouvido a pregação de Jesus. Provavelmente ela deve ter ouvido também lá perto da sinagoga. E aí agora ela vem, e a atitude de Jesus mexe com ela. E aí ela entra numa profunda crise de consciência. Ela é conscientizada pelo Espírito Santo dos seus pecados. E aí ela resolve fazer por Jesus o que os religiosos não fizeram. E aí ela vai dar a ele a honra. E aí ela não liga se a casa do fariseu, o que vão pensar. Será que ela pode? Quando nós temos um encontro com Jesus e nós nos tornamos conscientes dos nossos pecados, do seu poder salvífico, salvador, que nos perpassa, que nos alcança. Então, as convenções sociais são deixadas de lado e nós passamos a agir com amor. Nós passamos a uma espécie de não ver mais o que está ao redor, e tudo ao redor é eclipsado, tudo ao redor é apagado. E nós só enxergamos a beleza, a grandeza e o amor de Jesus Cristo. E agimos nesta direção. Aquela mulher agora, olhando para si, vendo o seu estado terrível, declarado pelo Espírito Santo, vendo que o Salvador, o Messias, o Hamashia, ele está ali, lembrando de tudo que ela ouvira antes, ela agora chega e por trás, chorando, ela está profundamente arrependida. Ela foi tocada pela mensagem e pela atitude do mestre.
começou a regar-lhes os pés com lágrimas. Chorando, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. De choro. Ela não tinha água ali, mas suas lágrimas foram a água que lavaram os pés, que suavizaram os pés do Messias, do Salvador. E ela passou a enxugar-lhes com os cabelos da cabeça. E beijava-lhe os pés. Mas aqui tem uma coisa séria. As mulheres do mundo antigo, elas tinham o cabelo preso. E ela só desatava o cabelo na hora de estar na presença do esposo, na hora da intimidade, na hora da relação sexual. Então, nenhuma mulher ela desatava o cabelo em público. Aquilo era horrível. E aí eu vou ler até aqui algumas coisas que os estudiosos colocaram. Diz assim, o verbo tocar, que ela está tocando, é o verbo ratomai. Significa tocar, acender um fogo. Então, quando uma mulher ela tocava num homem com o cabelo solto, não mais preso, aquilo fazia com que o homem acendesse um fogo, se tornava excitado. Então, aquilo era motivo de divórcio. Se um homem, uma mulher soltasse os cabelos na frente de um homem que não fosse o seu marido. Então, o que acontece? Essa mulher agora está fazendo algo que ninguém podia imaginar. Agora, imagine ali a situação, estão todos ali, e a mulher chega, desprende o cabelo para poder enxugar os pés de Jesus. Quando ela desprende, você imagina agora. É semelhante, está todo mundo numa igreja, num culto de ceia, e aí chega alguém, uma mulher, e tira a camisa, tira a blusa. Então todo mundo ia ficar, né? Tira a saia e ficava só de roupa íntima. Então é assim que está todo mundo ali naquele momento, olhando. E ela beijava os pés e ungia-o com unguento. Então agora, aquela mulher fez por Jesus tudo que esse homem, Simão, não fez. E aí o que acontece? Qual é o propósito agora da parábola? O anfitrião vai emitir um parecer, o Simão. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo, agora ele está só pensando. Ele fala baixinho, ele está murmurando. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Esse homem agora, tudo indica que esse homem, ele já não
acreditava no Senhor Jesus. Ele tinha uma dúvida, e talvez ele convidou Jesus para tirar essa dúvida. E aí ele, quando vê a mulher tocando, ele agora confirma sua opinião, que Jesus não era um profeta. E por que ele chega a essa conclusão? Ele diz, olha, porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que ele tocou. Pois é uma pecadora. Então, os fariseus não tocavam com uma pecadora, jamais eles deixariam uma mulher dessa chegar perto. Então, agora, Jesus deixa essa mulher tocar. E aí, Jesus é neste contexto que Jesus vai falar esse dito parabólico. Jesus diz assim: certo credor tinha dois devedores. Veja, tem Simão e a mulher. E Jesus conta esta parábola e ele diz: um lhe devia 500 denários. E o outro, 50. Um devia mais, outro devia menos. Possivelmente, né? Jesus, a parábola tem por objetivo, é uma história criada para trazer uma lição. Então, Jesus queria que Simão soubesse o seguinte: ele se visse nesses dois devedores. Ele descobrisse que ele também estava devendo. Mesmo que ele não tivesse uma culpa tão grande, mesmo que ele não tivesse uma vida tão devassa, mas que ele, pelo menos, dissesse: olha, Senhor, eu sou aquele que devo 50, mas eu estou em dívida. E essa mulher deve 500 denários. Então, que Simão descobrisse: eu sou um devedor. Mas qual é o problema? É que o religioso nunca aceita que ele é pecador, que tem dívida. Ele não aventa a possibilidade de estar errado, estar equivocado. Por isso é tão difícil você alcançar alguém religioso que não se vê como um débito diante de Deus, pelo contrário, se vê como alguém que tem mérito, não se vê como alguém que não merece, mas se vê sempre como alguém digno, merecedor. Então, esse era o problema. Ele não aceitava nem os 50 de dívida. E aí, o que acontece? Jesus vai dizer: e não tendo eles, os dois, com o que pagar. Era uma dívida impagada. Não há quem possa quitar sua dívida para com Deus. Mesmo que a pessoa nunca tenha se prostituído, mas ela tem dívida, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes, perdoou os dois, a ambos. Então Jesus disse, olha, na palavra, Simão, os dois devedores não tinham como pagar. Mas o Simão está ouvindo ali, não está entendendo nada. Ou seja, ele está entendendo bem a história, mas não está entendendo a direção. Ele não está entendendo o fato de Jesus o ter incluído, ou tê-lo incluído, ou Jesus incluiu Simão na dívida. Ele não se via como um pecador, mas como religioso. Ele não se via em dívida, mas em crédito diante de Deus. E muito menos como não tem com o que pagar. E aí Jesus não tem dois com o que pagar, então ele afastou-se dessa ideia. E ele entendeu a história, mas não entendeu a quem ela
era dirigida. Não se incluiu nela. E esse é um grande problema nosso. É que muitas vezes nós entendemos bem a mensagem de Jesus, mas nós não nos incluímos nela. Nós achamos que nós estamos fora daqueles convites, do chamado ao arrependimento, da nossa culpa, do nosso erro. A gente entende a mensagem, mas não assimila que ela é para nós, que Jesus está falando conosco. Esse homem entendeu muito bem que tinha 2 devedores, só que ele não era um dos tais. Como ele não era um dos tais, ele não podia ser perdoado. Não há perdão para quem não se acha culpado. Perdão é para a gente que se examina e que descobre que tem culpa. O Simão religioso não se via culpado. Não se via incluído nesses 2 devedores. Então ele jamais podia ser perdoado. O mais terrível juízo de Deus sobre o ser humano é não permitir que ele se perceba culpado. Vou repetir. O mais terrível juízo de Deus sobre o ser humano é não permitir a este ser humano que ele se sinta, que ele se perceba, que ele se veja como culpado. Porque se nós não nos vermos como culpados, se nós não tivermos consciência da nossa culpa, nós jamais teremos o perdão de Deus. E aí Jesus continua com a história, com a parábola. E já que eles não tinham como pagar, a única solução é perdoar. E aí agora Jesus termina a parábola. E ele vai fazer uma pergunta para o Simão, que era tão acostumado a estudar, a dar respostas, como nós somos assim. Dize, pois, qual desses 2, o amará mais? Simão era um bom aluno. Jesus agora faz uma pergunta para esse homem que está ali. Jesus disse, o credor perdoou os 2. Qual desses 2 você acha que vai amar mais? Então, o Simão vai dizer, aquele a quem mais perdoou. Aquele a quem mais perdoou. Vamos olhar aqui a resposta do Simão. Jesus disse, e Simão respondendo, disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Então, ele é um bom. Ele entendeu a mensagem. Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgastes bem. Jesus, Simão, olha, você acertou na mosca. Você é um aluno maravilhoso. Qual era o problema de Simão? Não era de interpretação. O problema de Simão não era de responder perguntas. O problema de Simão era de não se perceber pecador. É de achar que a mensagem de Jesus tinha o endereço de todas as pessoas, menos o dele. É de achar que os ensinos de Jesus eram para os outros, mas não para ele. É de achar que os outros precisavam de Jesus, mas não ele.
é que ele podia entender, mas jamais poderia admitir que ele era devedor, que ele era um pecador e que não tinha como pagar. Isso não passava pela cabeça dele, que aquilo ali fosse para ele, que ele precisava tanto quanto aquela mulher. Que Simão precisava tanto, então, compará-lo, colocá-lo na mesma categoria de culpado, de devedor de Deus, ele, um religioso profundo, com aquela mulher que não frequentava um templo, que vivia na prostituição. Não dava. Jesus colocou os dois na mesma categoria de devedores, mas ele não. Não, isso aí pode ser com qualquer pessoa, menos com ele. O grande mal triste do ser humano. Infeliz é o homem e a mulher que não se percebe nessa lista de devedores que tem justiça própria. Por isso, Simão nunca se interessou pelo perdão. Aquela mulher, como era culpada e sabia disso, era bem-aventurada, porque ela estava na lista do perdão. Então, ele respondeu bem, era um aluno, compreendia. Ele não era um cego. E aí, o que acontece? Jesus agora vai responder a ele que Jesus estava sabendo o que estava acontecendo ali. Ele que achava que Jesus não sabia de nada. E agora Jesus vai aplicar. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus agora se volta na direção da mulher e ele diz a Simão: vês tu essa mulher? Como Jesus é tremendo, ele vai usar a mulher pecadora como exemplo para ensinar o religioso arrogante. Aquela mulher pecadora que agora se convertera, que agora está profundamente arrependida, que agora está aos pés daquele que pode salvar sua vida, o seu todo. Quando a Bíblia diz salvar a alma, é salvar o ser humano todo. E aí, o que acontece? Eu vou colocar aqui alguns. Voltou-se para a mulher e perguntou a Simão: vês tu esta mulher? Via mesmo? Será que ele enxergava? A questão é interessante. Simão não conseguiu ver aquela mulher conforme então era, porque olhava conforme ela tinha sido. Ele não conseguiu enxergar a transformação que ocorrera nela, porque ele já tinha colocado que ela era prostituta, sem jeito, incurável, que não tinha jeito para ela. Então ele não conseguia enxergar que quem estava ali não era mais aquela velha prostituta. Ele não conseguia perceber isso, não conseguia perceber a graça de Deus que alcança o ser humano e o transforma, e que o faz chorar, e que o leva ao arrependimento, e que uma vez arrependido, essa pessoa muda de direção. A palavra metanoia quer dizer mudar, mudar o rumo, mudar o pensamento, mudar a maneira de se enxergar. Então aquela mulher agora se via uma pecadora. Aquilo que ela nunca viu, aquilo que ela relutou a vida toda em admitir, agora ela se vê, ela se percebe pecadora, ela sabe que ela tem uma dívida alta com Deus, e ela sabe que somente a bondade de Deus, o amor de Deus encarnado, tornado tangível e visível na pessoa de Jesus, que ela agora está prostrada, orando, arrependida, transformada. Então Simão não conseguia ver essa nova mulher. E Jesus disse: você consegue enxergar?
Aí o Simon, sistemático, ele diz assim: vês tu essa mulher? Perguntou Jesus. Naturalmente, Simão via a mulher, mas Jesus queria que ele visse em uma dimensão espiritual. Os olhos de Simão estavam cegos, pois, enquanto olhava apenas como pecadora, deixava de vê-la como alguém de quem os pecados haviam sido perdoados. Entendendo? Eu coloquei essas duas anotações aqui, do Simon e do Leonor. Ele não conseguia enxergar. Por isso, eu coloco sempre a bibliografia, porque esses servos de Deus nos ajudam a pensar maior, com maior abrangência, profundidade, largura, altura. Eles foram iluminados e nos iluminam. Eles estudaram e nos abençoam. E aí já me perguntaram se era fruto de iluminação do espírito, do estudo, e eu respondi os dois, porque uma coisa não anula a outra. Porque o fato de alguém estudar não significa que o Espírito Santo deixou de agir. Pelo contrário, age. Mas se eu quero servir a Deus, dando a Ele o meu melhor, então eu tenho que ter a coragem, a disposição e disponibilidade de pesquisar muito, de saber o que eu estou dizendo. E, para isso, esses estudiosos da Bíblia, eles vão nos ajudar bastante, vão nos fazer entender, vão nos ajudar, e aí o Espírito Santo vem, com aquele toque que deu neles, vai tocando em nossas vidas, e nós vamos compreendendo, e nosso conhecimento vai se alargando. Então, Jesus, você vê, então agora aquela mulher é um exemplo, aquela mulher nunca pensou que ela seria exemplo para ninguém, principalmente para um religioso. Mas o Jesus é assim. Ele transforma gente que não é exemplo para nada em gente que vai ser exemplo para religiosos. E aí agora Jesus vai mostrar que a manifestação de amor é a evidência do perdão. Ele diz, olha, tem 45, eu coloquei bem aqui. E voltando-se para a mulher, disse assim, não, tu vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era o normal. Primeiro, mas, contrário de você, esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou os seus cabelos. Mesmo correndo o risco de ser mal falada mais ainda, da sua reputação cair mais ainda. Jesus disse a segunda coisa, não me deste o ósculo, quero o beijo da paz. Você não me deu, Simão. Mas este, então veja que Jesus fala um contraste entre o Simão e a mulher. Desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Jesus, ela não me deu só um. E ela não me deu um beijo na minha mão. Ela beijou o meu pé, lá onde estava perto dela. Jesus disse, você, ó, não me ungiu a cabeça com óleo. Jesus está lá, tudo ali, sabendo tudo. Mas esta ungiu-me
os pés com unguento. Jesus disse: o que você não fez, ela fez. Jesus diz assim: por isso, digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, Jesus vai nos dizer que qual é a evidência? É que quando a pessoa tem consciência do tamanho do seu pecado e que ela foi perdoada, ela vai amar muito. Então, quanto maior é o tamanho da consciência de que nós somos pecadores. Então, Jesus disse: olha, Simão, já que você entende as coisas, você não entende que elas são para você, que você está incluído. Mas já que de fora você consegue compreender, você sabe uma coisa, que se alguém perdoa muito a alguém, muito esse perdoador vai ser amado. E muito aquela ou aquele que foi perdoado vai amar. Que o amor é proporcional ao perdão, a consciência do perdão. E aí Jesus disse: sabe por quê, Simão? Você entende? E é por isso que você não me honrou, é por isso que você não me ama, porque você não se acha pecador, você não se acha necessitado de perdão, você se acha justo, puro, reto. Mas aquela mulher, pela graça de Deus, ela é atingida. E agora ela descobre o tamanho da sua culpa, o tamanho da sua condenação, a maldade do seu pecado, e ela vê em Jesus Cristo o perdão de Deus para a sua vida. E ela crê nesse perdão, recebe o seu perdão, deposita sua fé em Jesus e em suas palavras e naquilo que ele prometeu e fez, morrendo na cruz no lugar dela. E aí essa mulher, agora, ela ama demais, a ponto de não se importar em desamarrar o cabelo na frente de todo mundo, a ponto de chegar lá e dizer: não fizeram, mas eu vou fazer. Não honraram, mas eu vou honrar. Então, o amor é isso. O amor é o impulsionador das ações. Então, sem ações não tem amor. E o verdadeiro amor não nos deixa na letargia, na inércia, mas ele nos impulsiona. E aí Jesus disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Então agora Jesus dá a maior notícia que o ser humano pode receber. Ele diz: os teus pecados, aquilo que te atormenta, aquilo que te rasga, aquilo que traz inquietação, aquilo que te consome, aquilo que te torna imunda, aquilo que te causa débito no céu, aquilo que te afasta de Deus, está perdoado. Não existe declaração mais tremenda para um ser humano ouvir do que: os teus pecados estão perdoados. Isso aquieta a alma, traz consolo. E o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Aí ele diz assim, e agora continua: e os que estavam à mesa, Mateus vai dizer, Lucas vai dizer, ele vai dizer, começaram a dizer entre si, um olhou para o outro, turma ali do estudo, turma ali religião. Quem é este
que até perdoa pecados. Como ao invés de dizer, olha, nós temos pecador, nós temos pecado, mas a religião, ela impede da gente olhar a graça. A gente acha que está em prática religiosa, a gente está agradando a Deus. E aí, o que acontece? Jesus olha para a mulher e diz, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, agora, Mateus vai mostrar qual foi o resultado dessa parábola dos dois devedores. É que uns que não se achavam culpados, os religiosos e Simão, eles ficaram discutindo. Eles ficaram ali, mas quem pode perdoar pecado? Eles não foram, nem cogitaram que eles eram pecadores. E que mesmo que não tivessem tido uma vida tão errada como aquela prostituta, eles eram pecadores. Isso não passou pela cabeça. A questão deles era discutir, era ser do contra. A questão deles é que Jesus não estava ensinando de acordo com a religião deles. Então, não era da igreja deles. Não entrava no credo deles. Não era assim que eles tinham aprendido. Então, eles não foram lá para se examinarem, para reconhecer os seus pecados. Eles estavam na escuridão, pensando que estavam na luz. Mas aquela mulher que se arrependeu, depositou sua fé em Jesus, teve a mais tremenda resposta. Seus pecados estão perdoados. Aí Jesus complementa assim, disse à mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, você foi salva por meio da fé. Tem aqui a pistas. Ela é o resultado da salvação. Ela é o meio pelo qual nós somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, Jesus disse, mulher, olha, essa fé que você teve em mim é a razão da salvação de todo o teu ser. É a razão da tua libertação da prostituição. É a razão da libertação da culpa. É a razão do perdão divino. É a razão da tua nova vida. Essa fé, essa confiança que você colocou em mim, nas minhas palavras, no meu ensino, e você creu, essa fé é a âncora que vai te segurar. E essa fé, ela te trouxe salvação. Você está salva. Já imaginou? Uma prostituta salva? Quem pode ser salvo senão quem está perdido? Quem está achado, quem não está perdido, não precisa de salvação. Quem não está perdido, não precisa de salvação. Logo, quem não se acha perdido jamais será salvo. Escute o que eu vou dizer. Quem não se acha perdido jamais será salvo. Jesus olha para aquela mulher e diz, agora vai em paz. É isso que a salvação dá. Diz, aquela mulher vivia consumida, atormentada, dia e noite. Jesus diz para essa mulher agora, teus pecados são enormes, mas você está perdoada pela fé. Você alcançou a salvação da tua alma por meio da fé. Agora, vá viver essa nova vida. Vá em paz. É isso que Jesus nos chama hoje.
para viver uma nova vida, cheia de paz. Então, a parábola dos dois devedores, ela foi criada por Jesus para dizer que todo homem é pecador, que todo ser humano tem uma dívida, seja ele religioso ou uma prostituta, ou um assassino. Todos nós somos pecadores, e não apenas o assassino e o religioso, não, mas que todos estão incluídos, que ninguém tem como pagar. Que mais ou menos, mas todos nós já pisamos na bola, já contrariamos as leis de Deus, já desobedecemos, portanto, somos culpados e precisamos de perdão. Mas, infelizmente, nem todos reconhecem que são culpados. E só a graça de Deus que ilumina, que aclara, que clarifica, que lança luz nas trevas do nosso entendimento e do nosso coração, pode nos mostrar o quão culpados nós somos. E aí, quando esse perdão vem, ele é acompanhado por uma profunda paz. E é você que vai me ouvir hoje. Eu não sei em que dia do ano, eu não sei por qual rede social, mas Jesus Cristo é aquele que tem o perdão que você precisa e a paz que você tanto sonha. Basta que você nele creia. Basta que você o receba como Senhor e Salvador e creia que ele morreu para que a gente tenha o perdão de Deus e para que a gente viva em paz, sem mais culpa do pecado, sem mais o tormento da culpa, mas sabendo que ela foi paga na cruz do Calvário. Eu espero que essa aula seja motivo de bênção para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Então, Deus abençoe aqueles, pessoal, aqueles que não estão assistindo ao vivo, por favor, não deixe de ver a aula aqui no YouTube. Essa é a nossa primeira aula. Então, aqueles alunos do curso que não assistiram essa aula, você vem aqui, Gilberto Rebouças, e aí você vem aqui, acha a aula de hoje, e aí você clica aqui no sininho, clica aqui para ser notificado, clica aqui se você não é inscrito ainda, se inscreva. Aí você clica aqui no gostei, ó. Gostei, que é o like, você dá o seu like. Ó, tem aqui o like, você dá o seu like. E aqui você coloca presente. Aí você diz seu nome. Fulano. Porque se você fizer assim, aí você coloca comentar. Pá. Eu sei que você está assistindo às aulas. Então, não esqueça de dar aqui o seu like, de clicar aqui no sininho, de dar o seu like e, principalmente, de colocar aqui o seu nome e presente, para que eu saiba que você está acompanhando as aulas. Então, para que um aluno tenha diploma no final do curso, é necessário que ele acompanhe as aulas. Não é obrigado que ele assista online, mas é necessário que ele assista todas as aulas, quando e como puder. E como é que eu sei que você está assistindo 10, 20 dias depois, de manhã, de madrugada, colocando aqui, você assistiu, terminou,
coloca aqui presente, seu comentário e dá o like aqui. Aí isso me avisa. Vai aparecer aqui no meu computador. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Vamos encerrar por hoje. E Deus abençoe.